Após a derrota por 1-0 para a equipe do Bahia, o vestiário colorado foi marcado pelo abatimento. Parece que a ficha caiu da realidade do Inter dentro do Campeonato Brasileiro. A 2 pontos da zona de rebaixamento, o Inter pode ver os times da parte de baixo o ultrapassarem na próxima rodada. E esta realidade bateu na porta do vestiário colorado na Arena Fonte Nova. O técnico Eduardo Cudê admitiu o golpe e admitiu que as cobranças e críticas virão até de maneira justa. Bruno Henrique falou em não olhar para baixo no C4 e ir encarando jogo a jogo para que o Inter possa ali na frente se ver em uma posição mais confortável na tabela. O que também machucou o Internacional são as lesões. Sim, o aspecto físico no Salvador prejudicou bastante a sequência do Inter no Brasileiro, com pelo menos 4 jogadores com problemas físicos a serem avaliados. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 18 de outubro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa quarta-feira. O mais importante, óbvio, a derrota colorada. 1-0 para a equipe do Bahia na Arena Fonte Nova. Uma derrota que fez com que o Inter ficasse na parte de baixo da tabela, ficasse a 2 pontos do Z4 e possa ser ultrapassado ainda nesta rodada do Campeonato Brasileiro por 3 clubes que jogam nesta quinta-feira. O Corinthians, que joga contra a equipe do Fluminense fora de casa, o Santos, que joga contra o Bragantino, e o Cruzeiro, que joga contra o Flamengo. Essas 3 equipes, se vencerem, podem ultrapassar o Internacional. E o Inter pode, então, cair da 12ª posição para a 15ª pelos resultados paralelos. Uma derrota que coloca uma realidade do Internacional dentro do Campeonato Brasileiro. O Inter jogou mal, poderia ter sido pior, até uma goleada do Bahia, porque Rogério Ceni embrulhou Eduardo Cudê. E eu falo sobre isso nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir e saber um pouco mais de como foi essa atuação muito ruim do Inter na Bahia contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Mas eu quero já repercutir o vestiário colorado depois dessa derrota. E primeiro, é um vestiário abatido e frustrado, buscando uma indignação. E a gente percebia nos discursos, nas conversas de bastidor, no semblante, uma tentativa de transformar esse abatimento, essa frustração, em uma indignação que possa resultar em uma mudança para o próximo jogo contra o Santos, por exemplo. Mas é um clima de frustração pela derrota para a equipe do Bahia, tá? O presidente Barcelos, por exemplo, estava bastante chateado, irritado na saída, os jogadores abatidos, o técnico Eduardo Cudê a gente viu num tom abaixo. Acho que esse foi o sentimento geral do vestiário colorado. E problemas físicos. Vamos lá, eu vou citar pelo menos 4 problemas que o Inter teve ao longo do jogo. Luiz Adriano com uma pancada na costela. Gabriel com um problema no tornozelo esquerdo. E 2 situações musculares que podem ser mais complicadas. A do Dalbert, uma cena impressionante, né? O Dalbert, a coxa dele inchou muito, inflou, estufou a coxa do Dalbert, ele saiu de campo imediatamente. O Hugo Malho, que também teve um problema muscular na coxa esquerda, não conseguiu voltar e o Inter ficou com 9 jogadores em campo em determinado momento. Todos esses atletas passarão por avaliações ao chegarem em Porto Alegre, avaliações médicas, e serão reavaliados, mas é possível que o Inter tenha mais desfalques para os próximos jogos, lembrando que Valência volta, Rocher volta, Arangues volta, Johnny volta, notícias positivas, tá? Na entrevista coletiva, o Eduardo Cudê admitiu que o time jogou mal. Ele falou a respeito dos desfalques, que sim, os desfalques pesaram bastante, mas que o time tinha que ter rendido mais, o time tinha que ter jogado melhor. E disse, temos que aceitar as críticas. Temos que ter a responsabilidade pela camisa que a gente veste. Então, vai ter crítica, vai ter cobrança e
É isso aí, a gente tem que aceitar porque jogamos muito abaixo daquilo que poderíamos e o resultado ele foi ruim. Só que a gente nota no discurso do Kudê, ainda se evita em falar em Z4, obviamente, mas a gente vê que já se caiu na realidade no vestiário do Inter de que o discurso de que vamos chegar na pré-Libertadores morreu por terra em Salvador. Se fala no jogo a jogo, não, a gente tem que voltar a vencer, conseguir uma sequência de vitórias e aí ver onde a gente vai parar. Mas antes a gente ouvia uma confiança, não, nós vamos buscar a pré-Libertadores. Hoje não se foi falado em Libertadores na entrevista coletiva do Kudê, justamente porque bateu esta realidade na porta, de que o Inter precisa primeiro olhar para a parte de baixo da tabela e sair de lá. Sobre o time, ele disse que o time tem muita dificuldade por não fazer gols. O Inter é o pior ataque do Campeonato Brasileiro. E isto é vital para um time que quer subir. O Inter não consegue porque não faz gols. E em Salvador, na Fonte Nova, o Inter de novo não fez gols. E o Kudê citou esse como talvez o principal problema que a equipe tem apresentado ao longo da partida, tá? Da zona mista, o único jogador a falar foi Bruno Henrique, o único que parou para conversar com a imprensa. E uma entrevista bem calma do Bruno Henrique, mas acho que até um pouco abatida, eu vou trazer aqui o que disse o volante colorado. Ele disse: tivemos dificuldade, na primeira parte a gente até criou. Muito difícil jogar aqui, depois que tomamos o gol não conseguimos reverter a situação. Temos que falar pouco e trabalhar. Domingo temos que buscar. Focar no próximo jogo que a gente precisa vencer. Ele disse ainda, e foi perguntado, olha, o Z4 está batendo na porta, 2 pontos, vocês estão preocupados com o Z4? E a fala do Bruno Henrique foi, a gente tem que trabalhar pensando no próximo jogo. É jogo a jogo. Vamos ir ganhando as partidas para depois ver em qual situação que a gente está na tabela do Campeonato Brasileiro para poder disputar alguma coisa. Mas a gente tem que voltar a ganhar. É jogo a jogo e o foco agora é no Santos porque tem que ganhar contra o Santos no estádio Beira-Rio. E eu digo, tá? O ambiente do Inter, tá, demonstrou ou indicou que a conversa no vestiário e a saída dos jogadores, a postura dos dirigentes, a saída do vestiário, o discurso no vestiário foi duro. E deve ter ido muito na linha do que disse o Bruno Henrique, tem que pensar no próximo jogo e tem que voltar a ganhar independente. Não interessa se o Inter vai para Libertadores, para Sul-Americana, para onde o Inter vai. O Inter tem que voltar a ganhar. O Inter tem que ter uma sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro daqui para frente. Santos, Vasco, Coritiba e América. O Inter tem que ganhar esses 4 jogos. O Inter tem que voltar a ganhar. E o discurso no vestiário foi assim. E foi um discurso duro, tá? Não foi um vestiário leve do Inter após a derrota para o Bahia. Foi um vestiário bem pesado nessa tentativa, que eu digo, de transformar a frustração em indignação para gerar uma mobilização para a sequência do Inter no Campeonato Brasileiro. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Vamos fazer o seguinte. Vamos apostar que o Inter não cai para 15º, tá? Vamos apostar nos resultados bons para o Internacional. Vitória do Fluminense, vitória do Palmeiras, vitória do Flamengo. Essas 3 vitórias tá pagando 7,5. É uma boa aposta. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!